parte. Daqui a pouco você não vai ter confusão nenhuma mais. Né? Você tem ideia, né? Antigamente eu não ligava para a tendência, não. Se estava de alta, de baixa, eu não queria nem saber. E se tivesse, digamos, uma tendência de baixa, eu botava logo era long. Então, eu gostava muito de... Gostava não tinha entendimento, né? De operar a favor da tendência, não. Eu não estava nem aí. Hoje, eu estou tendo um sucesso, um pequeno sucesso ainda, porque eu tenho que melhorar um pouco meu emocional, ainda estou confuso. E o cara que diz que está pronto, então ele não está pronto, né? Eu ainda estou engatinhando, né? Estou engateando, ainda tenho muita dificuldade que eu espero, né, que com essa, como os nossos colegas gostam de dizer, essa rede neural aí, nós possamos todos juntos crescer, né? Existe a particularidade, a individualidade, porém nós também temos esse grupo, né? Esse grupo aqui que eu acho que eu estava sentindo falta, porque a gente precisa estreitar esses laços também, né? Cara a cara, assim. Ajuda muito, né? Ajuda, assim, né? Assim, do grupo que eu mais converso é Daniel e Julialdo, né? É os que eu mais tenho intimidade de conversar alguma coisa, né? Julialdo, uma vez, puxou conversa comigo, e nesse dia eu estava até muito feliz, né? Despretensiosamente. Eu estava estudando aquela moeda Trump, e eu vi que ela ia cair, eu fiz o maior trade, né? Eu cheguei a 800, né? 800%. Porque eu, assim, né, eu vi que ali não tem como subir, eu consegui já nos princípios da tríade já, aqui é queda, não tem jeito não. Apostei e deu certo, né? Quer dizer, não foi aposta, né? Era a probabilidade era cair, caiu, né? E Julialdo puxou conversa comigo e a gente trocou as ideias. E, assim, de vez em quando eu estou com uma dúvida que não quero incomodar os meninos, eu vou lá, Juliado, e aí ele, Sérgio, assim, é aquela mesma coisa ainda. Aí eu vou lá, né? E, ultimamente, assim, eu estou vendo a tendência. Se está clara para mim, se eu vejo que a probabilidade é queda, eu vou lá e aposto no short. Se a probabilidade é subir, eu vou lá e aposto no long, né? Tá dando certo. Parece simples, mas tá dando certo. Não fala que aposta não, pô. Não fala que aposta não, meu. Não, probabilidade. Eu vou atrás das probabilidades. Vai dar cada vez mais certo, pode ter certeza. Vai mesmo. Ele se corrigiu na hora, certa. Eu ainda pensei no Daniel. Nunca foi aposta. É só a probabilidade mesmo, porque a gente analisa o gráfico lá do mensal, porque eu ignorava muito, meu marco eu ignorava muita coisa. Mesmo eles falando, eu ignorava. Há pouco tempo eu vim olhar o mensal. Né? Há pouco tempo, mesmo eles dizendo, desde a primeira live, os vídeos vem falando, né? Tudo, não, mas eu simplesmente ia lá, eu vou lá no diário, né? Vou lá numa hora, porque até, digamos assim, dezembro do ano passado, eu era fruto de 1 minuto, né? Eu operava 1 minuto. Nossa, é pouco demais. Então, né? Era 1 minuto, né? Mas perdi um dinheirinho bom, viu? Não deu para recuperar ainda não, e vai demorar. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para recuperar o dinheiro que eu perdi, mas não tem nada não. Serviu como alicerce, né? Eu digo para vocês que todo o dinheiro que eu perdi não foi perca. Ele foi um investimento para o meu aprendizado, e eu ainda não estou pronto, estou longe de estar pronto, né? Ainda estou no caminho, estou no percurso, e eu era de 1 minuto. Aí, um dia, numa live, ou foi num vídeo, não sei, eu vi, não sei se foi o Daniel, se foi o Diego, alguém falou, fuja dos 5 minutos. Aí eu pensando, peraí, ele está mandando os caras fugir dos 5 minutos, e eu que opero 1 minuto, o que é que eu faço? Então, pronto. Mas... Rapaz, 1 minuto... Nossa. 1 minuto. Se eu for contar essa história... Que situação, como é que fica? Rapaz, eu não sou muito assim, né? Né? Então, né, é o que eu estou dizendo, né? Se eu for contar a história de como eu comecei, porque eu comecei no final de setembro, ou foi no início de outubro, eu comecei num grupo de um professor que prometeu céus e nos roubou aqui, né? Roubou as pessoas.
Ele nos roubou, mas ele tem, assim, assim, eu caí no papo do vigário, né? Aí ele fazia a gente operar um minuto e como é que chama? Numa corretora falsa, né? Que nos roubou também. Aí eu perdi pouco, perdi um dinheirinho bem, o que eu juntei no ano, né? Me quebrou, mas eu disse, isso me fortaleceu. Mas lá a gente fazia isso, né? Era no máximo 5 minutos que a gente operava. Mas não via quanto esse dinheiro também. Uma vez eu estava lá mesmo, eu mesmo fiz um trade lá, né? Perdi um dinheirinho, que eu não vou nem dizer quanto foi, que já era, né? Já passou. Mas aí, o que foi, nesse meio período, eu encontrei vocês, alguém num grupo de Bolsa de Valores, que eu tenho vários, alguém estava lá no meio e disse, olha, eu conheço uns caras que são bons, eles estão fazendo, eles estão bem, que na época dava aqueles sinais, né? Aí eu deixei lá para ver como é. Só que eu não operei não, fiquei lá bem mais ou menos um mês no grupo, sem nem despretensioso. Só que aí eu fui vendo, né, que era diferente dos outros. Aí, olha, interessante. E quando foi em dezembro que eu me apresentei, que eu vim para as primeiras lives. E, para falar a verdade, eu estou muito feliz. Não estou ganhando dinheiro ainda, viu? Mas eu estou feliz pelo aprendizado. Eu sempre digo, não adianta dinheiro no mundo sem aprendizado. Qualquer dinheiro no mundo, eu não vejo conectado ao aprendizado. Então é isso, né? Aquilo que a gente conversa, né, Sérgio, que podem te tirar tudo, menos conhecimento, né? Isso então, quando a gente mesmo, adquire conhecimento e a gente entende que aquele caminho que a gente está seguindo é o melhor que a gente já experimentou, porque também não adianta só ser teoria, tem que experimentar para aquilo que está enraizado, né? Quando a gente experimenta algo assim que vai transformando a vida, a gente fala, é isso aqui que eu quero explorar, porque aqui tem coisa. Aqui eu vou trabalhar muito aqui. Não é uma coisa pronta que a gente entrega e fala assim, ó, toma esse pacotinho aí. É assim que funciona. Não pode sair fora desse pacote. É muito maior, né? A gente está dentro de um... É isso aí, cara. É isso aí. A gente está dentro de uma redoma... É isso aí, Val. De uma redoma que não tem limite, né? É como se fosse o planeta Terra. A gente pode explorar o que quiser fora dele, mas a gente está dentro dele. E a gente pode explorar fora quando a gente quiser. Quando a gente adquire as ferramentas para poder pegar esse foguete, né? A gente vai longe, a gente vai para onde a gente quiser. E isso tudo, até que o Sérgio está relatando, até agradeço muito, Sérgio, sua participação aqui e a sua evolução, cara, é invejável, porque são poucos, né, o que mete a cara igual você fez, né? São poucos, a gente pode contar nos dedos aqui, e tá tudo certo também, né? A gente não pode forçar ninguém a fazer algo que não esteja preparado, talvez, né? Talvez ela precise de um pouco mais ali de vivência, de olhar um pouco mais o que está acontecendo para pegar as peças que servem para o próprio quebra-cabeça. Isso a gente sempre vai falar. É muito pessoal, é um ensinamento que todo mundo vê a mesma coisa. Isso que é diferente dos outros, né? Cada um tem um tipo de análise, cada um faz uma coisa, cada um tira resultado. Aqui a gente está num ambiente que todo mundo vai ver a mesma coisa. Se ainda não está vendo, vai ver. O que vai faltar nesse caminho é pouco mais de dedicação, se a pessoa tiver tempo, e muitos também não têm tempo, e está tudo certo. O mais importante é assim, que a gente faça realmente essa conexão neural, como a gente está fazendo, como a tríade está proporcionando isso, né? Isso é muito importante porque não tem como ser uma comunidade se a gente não se ajudar. Então a gente ajuda vocês, vocês ajudam a tríade, estamos juntos, vamos embora para cima aí. É isso aí, galera. Bom, então é isso aí. Vamos começar, porque já andaram uns 10 minutinhos aí. Quem quiser chegar aí no meio do caminho, pode chegar também. Agradeço a presença de todos aqui. Estou vendo que tem novos aí, né? Primeira vez que está participando. Né? Meu nome para quem não conhece ainda, meu nome é Daniel Piaia, sou trader profissional, especialista em mercado futuro, de criptomoedas. Então, a gente opera trading em alto nível, analisando o gráfico
em um contexto mais diferenciado do que acontece por aí. E esse contexto é o que dá um embasamento para a gente trilhar esse percurso gráfico aí. A gente consegue rastrear o gráfico em vários níveis, várias escalas, e a gente encontra um movimento. Bom, já tenho aí uns bons anos aí no mercado, oficialmente quase 5 anos aí, em carreira solo, mas nunca sozinho, né? E estamos aí. Vai lá, Diegão. Boa noite a todos. Estou vendo que tem um pessoal novo aí que eu ainda não conheço, Alan, Kennedy, Lucas e os demais aí eu já conheço. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Bernardes, sou trade, fundador da Tríade junto com o Daniel Piaia. Já passamos aí, né, Daniel, muitas batalhas até chegar aqui hoje e começar esse movimento aí. Eu sou trader profissional, analista técnico, especialista em gestão e estratégia. E a gente vem cada vez mais se libertando, né, das amarras do mercado e o nosso objetivo em reunir gente, né, reunir essa galera que está chegando aí, os que já estão aqui, a gente quer crescer esse movimento mais, libertar, né, porque a gente veio da contramão do mercado, né? A gente vivenciou tudo que a maioria está vivenciando ou já vivenciou. A gente já perdeu dinheiro, a gente já tomou rasteira do mercado, né? Muitas rasteiras. Até que chegou um ponto que a gente viu que aquilo ali tinha algo errado, né? Setups, tudo aquilo que é falado aí, a gente viu que aquilo ali nunca fez ninguém ganhar nada. Então a gente começou a trilhar um novo caminho na contramão. Então, a gente está aqui, a gente é a tríade hoje, na contramão do tudo que está sendo dito aí fora. Né? Hoje a gente, por alguns aí, gurus, né? A gente é inimigo dessa galera e algumas pessoas não curte muito o que a gente está fazendo, porque a gente veio desmistificar essa história, né? Que não é bem assim. Ninguém precisa de ser dependente do outro para poder operar. E esse é nosso objetivo e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como que isso é possível, a gente vai adentrar um pouco mais aí, dar uma atualizada também no mercado, né? A gente quer que todo mundo saiba o que está acontecendo, saiba onde está pisando, né? Então, vamos embora aí. Liguem as antenas, vamos ativar a nossa rede neural aí, vamos para cima. Antes, eu queria que, se possível, né, o pessoal que está novo aí, que chegou recentemente, que pudesse, de repente, se apresentar. E eu não sei se tem essa desenvoltura, né? Talvez não tenha vergonha, que eu acho que não tenha, porque a gente quer trazer um ambiente aqui seguro e tranquilo para vocês. Se vocês puderem falar um pouquinho aí da história de vocês, de repente abrir a câmera, seria muito legal também para a gente fazer essa interação aqui, porque a gente gosta disso, de interação, né? Se sintam à vontade aí, galera, não precisa de ter receio, né? Aqui é um ambiente totalmente seguro, né? A gente seleciona as pessoas que vão estar com a gente aqui. Pode ver que no nosso grupo não tem propaganda, não tem ninguém oferecendo nada para ninguém, a gente faz uma peneira ali mesmo. Então, fiquem à vontade aí, fiquem tranquilos, vocês estão num ambiente muito seguro. E se não quiser falar nada agora também, a gente respeita isso, né? A gente sabe como é que é chegar, né? E a gente respeita isso, tá bom? Importante que vocês estão aqui. Boa noite, Diego. Fala, Boa noite, Daniel, tudo bem? Eu só não vou conseguir abrir a câmera porque eu estou num PC que não tem webcam. Estou no desktop aqui, tá? Não estou no notebook, infelizmente. Mas estou aqui. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Não, cara, chegou na hora. Fica tranquilo, tá só começando, né? Beleza, Obrigado aí então. pela sua participação, Julialdo. Valeu. Tamo junto, cara. Um abraço. Tamo junto. Estamos chamando aí os novos para poder se apresentar. Se eles não querem, né? Tudo bem, tá tudo certo, né? O Lucas se manifestou aqui, deu uma boa noite, dizendo que daqui a pouco vai estar na situação aqui que vai poder abrir o microfone e tal. Mas temos aí, o Kennedy apareceu aí, ó.
Que outro, Boa noite. Alan. Boa noite. Eu vim aí pelos grupos de mercado financeiro da vida, encontrei o Daniel lá, uma mensagem dele, fiquei curioso com o método e comecei a me aprofundar, né? Então, tudo é muito novo, a gente é acostumado ali com aqueles indicadores, com os livros de análise técnica tradicionais e assim. E aí, com uma conversa bem curta com o Daniel, ele já me mostrou alguma coisa e a gente começa a olhar os gráficos ali e enxergar algumas coisas que talvez nem tanto que a gente não enxergasse, mas que a gente não tivesse aquela atenção. E isso dá uma compreensão talvez maior, né? Aquilo que a gente conversava lá, os indicadores, eles são retirados aqui dos candles. Então, no conhecimento a gente diz que tem que ir à fonte anterior, porque talvez ela seja mais rica do que a fonte posterior. Então, nesse sentido, eu estou buscando aí me aprofundar no conhecimento. Boa, Kennedy. Kennedy, um pouco que a gente conversou, a gente já se identificou muito, porque naturalmente ele tem um viés já de olhar as coisas pelo lado natural, orgânico, né? Então foi assim, foi pouca coisa que a gente conversou, a gente já falou a mesma língua. Graças a Deus. Assim como o Julialdo, cara, você me lembrou muito o Julialdo. O Julialdo já é um trader também, e assim, faltava um ajuste, né, para ele poder ver com clareza o que ele via, igual você comentou, o que ele via, mas ele não sabia. Então, assim, a nossa forma de olhar o gráfico é baseado na natureza. Essa talvez não seja tão claro para alguns, mas isso é a fonte de tudo, né? Você olhar para o movimento natural das coisas. O comportamento humano, ele tem um movimento natural. Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, o gráfico, ele expressa qualquer coisa que a gente possa olhar em uma escala cronológica. Nossa vida, por exemplo, a gente nunca anda para trás. Por mais que a gente pense que ande para trás, ou a gente está para cima ou está para baixo, mas a gente sempre está para frente. Acontece alguma coisa ruim na sua vida, você está andando para frente, só que você pode encarar isso como algo que esteja caindo, né? Mas quando você entende isso, que você tem um controle da sua vida, você pode mudar aquela situação. Então a gente brinca assim, está entrando numa correção e agora você está fazendo um suporte para você voltar para a tendência de alta. Então é muito possível que a gente faça essa analogia com a vida olhando para o gráfico. É a mesma coisa. Então assim, essa parte natural do gráfico é tudo. E o fato de tirar os indicadores é o que realmente tira o sono da galera aí, porque eles são tão dependentes dos indicadores que eles esquecem da matriz, né? Pô, todos os indicadores vêm do preço e volume. É preço e volume que faz tudo. E a gente tira isso, o que a gente analisa? Preço e volume. A gente é muito mais assertivo, a gente é mais livre, a gente vê o que está acontecendo sem nada em cima, sem véu nenhum, sem obstáculo nenhum. Se a gente quiser colocar indicador, a gente pode, mas desde que a gente tenha a matriz, sabe exatamente por que aquele indicador ali. Talvez até tenha que fazer um estudo do indicador para entender se ele está dentro do contexto fractal, que muitos indicadores não fazem parte desse contexto. Mas que Acaba virando um complemento, né, Daniel? Se o caso do indicador, ele é nada mais, nada menos que um complemento, né? Assim, para dar um suporte muito singelo, né? A gente usa, por exemplo, o tema 1226, que ajuda a visualizar, mas ela não te dá parâmetro nenhum, né? Ela te ajuda a visualizar. O que vai te dar os parâmetros é outra história, né? É a tendência, é o contexto. Né? Então, isso aí que você falou é certinho. O indicador, na verdade, deveria ser a confirmação de tudo que você está vendo. Então, ele está indicando o que você já viu. E as pessoas não, eles deixam a responsabilidade para o indicador. A gente gosta de dizer que a responsabilidade é do gráfico. Ele é o responsável. Então, eu vou só acompanhar aquilo que eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o gráfico, então ele é o responsável, eu vou seguir ele. Fechou, acabou. Não, as pessoas, a EMA tal, a média não sei o quê. Meu, só que ao mesmo tempo, não dá para culpá-las, né? Porque elas não têm assim ainda, não descobriram ainda
por que elas estão vendo aquilo? Porque elas foram ensinadas dessa forma, e quem ensinou elas também foi ensinado dessa forma, então, assim, é um dominó, né? Efeito cascata, né? Efeito cascata, é um dominó que não tem fim até que a pessoa, de repente, fala, pô, eu estou cansado disso aqui. Isso é uma grande vantagem. Estou cansado, não estou encontrando, vou mudar. Quando ela faz isso, ela sai daquele círculozinho e abre a mentalidade, a energia para captar alguma coisa. E nessa pode ser que ela capte alguma harmonia da tríade que ela estava buscando, e a gente está ali para ajudar essas pessoas, né? E trocar ideia. A gente quer trocar ideia, quer fazer amizade, quer falar de gráfico, é isso que move a gente. Mas, Kennedy, obrigado, tá, por você estar aqui. Seja bem-vindo e explore o tanto que você quiser, viu? Faça perguntas, estamos juntos, cara. Obrigadão. Vamos lá, obrigadão. A casa é nossa. É isso aí. Alan ou Alan? Alan, Alan. Seja Isso. bem-vindo, Alan. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, minha história aí conhecer o grupo ali através de outros grupos, né? Acabei encontrando ali a tríade, já estava ali tomando uma cacetada atrás da outra, e aí vi que é um pouco diferente, na verdade, bem diferente ali a maneira de analisar, a maneira de enxergar as coisas, e passei a acompanhar. Não tenho tanto tempo disponível, mas sempre que posso, dou uma corrida ali para ver o que foi passado de dúvida, principalmente para tentar aprender. Entrei no mercado ali, já tem um tempo, consegui até fazer boas compras. Inicialmente pensei que fosse bem mais simples. Rodei bastante por um tempo Bitcoin e entrei na onda de comprar curso, acompanhar outros canais e acabei devolvendo boa parte do lucro e talvez perdendo algumas coisas também por acreditar naquela falácia de ficar migrando de projeto e, na verdade, você só vai devolvendo ali o lucro, né? Você não realiza nada, você fica preso naquelas ideias que são passadas e não consegue enxergar. Nesse momento, estou tentando reencontrar ali para descobrir uma maneira de ser mais assertivo e se manter no mercado. Porque até então, esses últimos 2 meses aí foi um baita aprendizado, né? A gente fica ali aguardando, acreditando naquelas narrativas e tudo vai dar certo, e não é bem assim. Então tem acompanhado ali, acho que tem sido um momento aí de bastante aprendizado mesmo. Legal, cara. Que bom. Que bom que você está conosco aí. Você encontrou algo diferente que você comentou, e você já tem uma comparação se isso que você viu aqui na tríade pode ser algo que melhore, assim, que é um caminho que você pode seguir? Sim, eu acredito que abre a visão naquele sentido de você tem que entender que é o gráfico que vai te mostrar o que fazer. Só. Esqueça as narrativas, o que vem de fora. Aquilo não pode ser levado em consideração. É preciso entender ali que existe um preço base, você tem que se basear por ele mesmo. Está muito esticado, não está, e encontrar o melhor momento de entrar e sair, simples. Esquecer aquele monte de narrativa que agora é o fim do mundo, ou que agora vamos além de tudo. Né? O que precisa começou. Exatamente, porque isso daí acaba te deixando em situações ali muito delicadas. Às vezes você ganha de um lado, mas você devolve tudo do outro e mais um pouco, né? Foi basicamente isso que aconteceu com o meu portfólio nesse período. E aí, para não correr o risco de continuar perdendo e perder mais, eu acredito que tem que estudar mesmo, tem que buscar outras alternativas, não se aventurar no trade de qualquer maneira, porque é mais fácil levar mais uma sapatada ainda. Então é isso, acho que sim, essa mudança de perspectiva, de olhar tempos gráficos maiores,
de saber que tem que entrar e tem que sair do mercado, senão ele vai te tomar novamente tudo que você conquistou. Acho que é o aprendizado mais importante, talvez. Bom, aproveitando só a sua fala aí, a tríade, ela tem algo que é tão diferente assim dos outros, porque assim, eu também participo de outros grupos aí, e eu já conheci muitas pessoas também, mas a gente tem uma forma de olhar o gráfico que a gente se antecipa à próxima movimentação. Então, o que eu vejo muito, que eu já fiz demais, Diego já fez demais, todo mundo aqui já fez. Então, o preço está andando, está tudo positivo, está todo mundo animado, você vai lá, compra, o negócio cai. Né? Você vai na empolgação do ativo, e você, pô, agora vai, tá todo mundo ganhando, eu deixei de ganhar, agora é minha vez também, eu quero, quando você entra no negócio, sabe? Parece que o gráfico anda contra você, né? Parece que ele está falando assim, não, aqui você não vai ganhar, aqui comigo você não ganha, né? Parece que é isso, mas nada mais é que isso que você falou, a narrativa dos outros, os outros estão falando, então, quando a gente cria uma independência gráfica, a gente não precisa de ninguém, e lá na frente vocês vão ver que nem da tríade vocês vão precisar. Vocês vão pegar esse conhecimento e vocês vão fazer o que vocês quiserem, né? Vocês podem lembrar da tríade ou não. A gente quer que vocês sigam independentes, com a tríade ou sem a tríade. E é muito possível que vocês sigam sem a tríade e tá tudo certo. Vão ensinar. Pô, isso seria tão legal se um dia vocês pudessem ensinar o que vocês aprenderam. Pô, isso ia ser bom demais. E pode ser que seja possível. Mas obrigado, Alan, por sua participação aí também. Na verdade, né, Daniel, o nosso propósito maior é disseminar, né, essa tal liberdade que a gente não fala nem ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é uma consequência, né, e ninguém pode prometer isso para outra pessoa, porque depende puramente do sujeito, né, que vai conduzir aquela situação ali. Então, essas promessas já começam por aí, né, já são falsas por aí. Então, a gente não promete que ninguém vai ganhar dinheiro, mas que vai adquirir um conhecimento, se quiser, né, se quiser aprofundar, aqui o nosso propósito é esse, né, e seria massa, eu acho que o nosso objetivo maior é que a galera chegue num ponto de ajudar a disseminar isso, ensinar para outras pessoas. Quanto mais pessoas abrir a mente e não depender de outras, a máquina flui melhor, né? Imagina todo mundo parar de operar emocional, vai quebrar muita história aí, né? E a gente bate de frente com o sistema. Eu fico falando isso, eu sou meio rebelde, mas a gente bate de frente com o sistema, a gente não quer que as pessoas sejam enganadas mais. Eu fui enganado, comprei curso de muitos reais aí, e aprendi só figuras gráficas, né? Figuras gráficas, só perdi grana com isso, né? Então, assim, vamos dizer que a gente é os rebeldes do mercado, que deu certo, né? A gente descobriu algo fantástico, muito mais simples do que é ensinado aí. Então, a gente não usa figuras gráficas, a gente não precisa de ninguém falar com a gente que agora é isso, agora é aquilo. Tem uma linha, o cara põe uma linha lá no gráfico e todo mundo acredita que aquela linha é a linha da morte. A gente precisa, é muito simples que a gente faz aqui. A gente analisa o gráfico em tempo real. A gente entende o que o mercado está fazendo agora. O que interessa para a gente é agora. Não interessa o que ele fez no ciclo passado. O ciclo está acontecendo agora. O ciclo está acontecendo o tempo inteiro. A tendência está acontecendo o tempo inteiro. E é isso que interessa para a gente, a tendência. A gente entende. E são 3 coisas básicas, né? A gente chama de chave tríade. Aí isso é um fractal, mas vou pegar primeiro nó disso, né? São 3 coisas básicas. A gente precisa de olhar a tendência, o contexto, e a outra chave eu vou deixar mais para o final, que o Daniel vai desmiuçar um pouco mais. Mas a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa entender. A gente precisa entender o que o preço está fazendo agora. Porque como que eu vou atuar no que o preço já fez no passado? Né? E eu preciso entender que o mercado, os tempos gráficos, eles não funcionam sozinhos, é uma engrenagem. Né? A coisa é uma engrenagem. Se eu olhar um tempo só, eu estou olhando só a cauda da cobra. Né?
Eu não estou vendo a cabeça da cobra, onde está a cabeça da cobra, onde está o meio. Eu preciso entender o movimento da serpente. Né? Eu estou fazendo analogia, eu preciso entender esse movimento. Se eu não entender esse movimento, eu estou jogando na loteria, eu estou apostando num tempo gráfico ali, estou contando com a sorte e estou agindo emocionalmente. É igual jogar o jogo do tigrinho, você não sabe o que, que vai dar. Roda um negócio lá, você não sabe o que, que dá. Quando eu entendo isso, eu estou vendo todo, eu posso ver aonde está a oportunidade dentro disso, e a oportunidade ela não está em um lugar só, vai depender de mim, da minha disponibilidade, do ímpeto que eu estou naquele momento, e como eu quero gerenciar, eu quero fazer uma gestão um pouco mais aberta, mais tranquila, eu quero ficar tranquilo, quero operar, eu quero entrar na operação e esquecer, e sair final de semana, ficar de boa, ou eu quero passar um tempo no gráfico ali, né, e fazer essa gestão ali mais rápido e sair mais rápido, eu posso escolher. E isso é fantástico, porque ninguém ensina isso, ninguém aprende isso, né? Eu acho que muitos, não sei, mas muitas pessoas aí fora não operam dessa forma. E isso precisa acontecer, a gente precisa entender. A gente precisa entender que a gente precisa ver o todo, isso é o principal, ver o todo e entender o que, que o preço está fazendo agora. Se entender isso e achar que o Daniel vai entregar depois, lá no final, entender essas três coisas, já vai dar bom. Não preciso de indicador, não preciso do Trump falar nada, não preciso de nada disso, galera. Isso é tudo emocional, né? Isso mexe com o emocional da gente. E vocês podem me confirmar. Quem aqui já usou um setup pronto que funcionou? Pode até funcionar uma, duas, mas o contexto do mercado ele vai mudando. Como é que um setup pronto, fechado, ele vai funcionar? Não existe setup pronto. Né? Existem ações estratégicas para aquela situação. O mercado ele é como a vida, né? Amanhã vai ser outro dia. Pode ser que você faça a mesma coisa, mas o contexto é outro. Né? Quem já bateu o carro mais de uma vez sabe, né? Cada batida é de um jeito, então você tem que agir dentro daquele contexto, né? Então não é a mesma coisa. Exatamente. Então é por aí, né? A gente precisa entender. Ó, vou entregar coisas básicas aqui para vocês mentalizar, né? A gente está abrindo, a gente quer abrir uma camada da percepção de vocês primeiro, para depois a gente poder adentrar aí em técnicas e como fazer isso e aquilo. Mas primeira coisa, a gente precisa entender que o mercado ele não é um tempo gráfico só, a gente precisa olhar o todo, né? E o todo que eu falo, Bitcoin é o ovo, né? O mercado todo, a gente precisa entender de fora para dentro e de dentro para fora. Né? E quando a gente tem essa visão fractal, aí que entra, que a gente fala muito fractal, é essa visão. A gente enxerga o macro, o médio e o micro. E isso permite a gente navegar ali dentro, se dar bem em qualquer situação, ali, seja o mercado subindo e descendo. A gente não está nem aí se a tendência é de alta ou se é de baixa. Isso não pega a gente emocionalmente, porque se a tendência é de baixa, a gente vai estar lá na ponta do preço lucrando, se a tendência é de alta, a gente vai estar lá na ponta do preço lucrando. Surfando a onda. Surfando a onda. E é isso que interessa, né? A não ser que você é um investidor, a não ser que você é um investidor e vai surfar só ondas de alta. Aí você precisa ter outro viés, aí é outra história, né? A gente é especialista no mercado futuros. Não que a gente não opere esporte, a gente usa essa lente também para esporte, mas aqui a estratégia é mais refinada, né? Aqui a estratégia precisa ser mais refinada. Vamos dar abertura para alguma pessoa que queira falar aí, os mais novos, só para dar as boas-vindas. Então, chegou aí o Cauê, chegou o Dengozinho, chegou aí também o Rodrigo. Quiserem falar, né? A gente estava aqui fazendo a apresentação da galera que chegou agora. Se quiserem falar alguma coisa, ligar a câmera, fica à vontade aí, tá? Kennedy, Alan também, se quiser. Cara, só sobre a ideia de ir contra o sistema aí,
Eu estava aqui mexendo no notebook aqui, com a câmera desligada, já liguei, porque eu acho que é nessa linha, né? A gente, cara, eu gosto de estudar, não só mercado financeiro, mas filosofia, tudo. Então, quanto Bastante. mais a gente estuda, mais a gente percebe que o conhecimento liberta. Então, ele abre dentro da mente do indivíduo várias portas que até então para ele era desconhecida, né? E a nossa sociedade ocidental, ela é de matriz positivista, né? Então, ela isola os pontos ou as partes e tenta explicar o todo com base só na parte. E aí eu, caramba, estudei aqui, tem livro de análise técnica, caramba, assim, é ciência, pô, inegável. Só que quando você vai no gráfico ali, você se pergunta, caramba, mas por que, sei lá, um estocástico chega na sobrecompra ali, bate 100, e ele continua em 100, continua em 100, continua em 100, e o preço continua subindo. Caramba, tem alguma coisa aqui que não bate, cara. E aí o camarada pega um gráfico de um mês e não olha o de 4 horas, não olha o de um dia, e ele se concentra só, cara, tá em tendência de alta. Cara, mas eu não olho os outros tempos gráficos ali, e aí eu começava a ficar doido com isso, né? E eu falei, cara, vou ter que ir contra isso daqui. E uma outra coisa que me questionava, caramba, galera, não, você tem que ficar de olho em notícia, tem que ficar de olho em notícia. Aí beleza, via lá que a inflação, ela de vez em quando fazia o mercado cair. Mas de vez em quando ela não fazia nada no mercado. Eu falei, mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui, cara. Então não é a notícia que está movendo isso daqui. E aí eu até falei com o Daniel, cara, eu olhava os tempos gráficos, eu marcava os fundos nos diversos tempos gráficos e eu via que eles coincidiam, mas eu não sabia como, mesmo sabendo sobre as ondas de Elliott, tudo, teoria de Dow, eu não conseguia fechar, eu não tinha essa intuição de falar assim, caramba, se eu for no tempo de 5 minutos, ele formou um fundo, eu tenho que procurar um fundo no de 15. Se o 15 faz um fundo maior que o anterior, eu vou tentando olhar no de 1 hora e eu vou tentando montar esse quebra-cabeça. Cara, eu conversei com ele ali e pronto. Pá, fechou uma chave. Eu acho que é nessa ideia, né? E isso é uma cópia do universo. Que a mente humana está no universo, ela faz parte, etc. Então a gente consegue enxergar ali uma coisa que a gente já sabe, que funciona assim. O mundo funciona assim. Não dá para você isolar uma parte e dizer que aquilo é mundo. Não, o mundo é o todo. E aí, caramba, cara, é essa ideia de... E aí, você abre o YouTube, tá todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa. Não sei se é porque todo mundo estuda as mesmas coisas, mas, caramba, isso me questionava. E aí, numa conversa com ele, assim, ele já deve estar doido aí de tanta mensagem que eu mando. Caramba, cara, é isso daí. Tá? Porque na minha cabeça, fechou algumas ideias que eu não conseguia fechar ali. Faltava alguém me dar o start, né? Que é a ideia humana desde sempre, né? Você precisa de um guru. Você precisa de um cara que te mostra, cara, você tá de olho no gráfico ali, mas precisa de alguém que te mostre. Não, cara, é isso daqui, ó. E aí, caramba, eu escuto vocês falando aí, tô com o gráfico aberto aqui, e aí meio que a coisa vai se fechando, entendeu? E é impressionante. Assim. E esse encadeamento é real, né? Quando a gente vê esse encadeamento no gráfico, a gente fala, pô, encontrei algo aqui que eu consigo fazer uma narrativa em qualquer período agora. Deixa eu fazer uma narrativa de 2 anos atrás. Cara, você consegue. Você tem tudo. Apesar de ser como já falaram, né, um gráfico morto, você consegue ver o que aconteceu. Então, cara, é muito legal. E assim, quando se fala de notícia, eu fico com pena das pessoas que acham que precisam de notícia. Por exemplo, a notícia, fala que a notícia é isso e aquilo, mas se eu olhar os 5 minutos, por exemplo, que notícia que está movendo os 5 minutos? Eles deveriam saber. Tem um gráfico, tem um candle de 5 minutos agora, que notícia que está formando isso? E a próxima, qual vai ser? E, pô, não faz sentido, né? A gente teria que ter um fractal de notícia. Dos 5 minutos é essa, mas do 15 é tal, do 1 hora é tal, e agora é a Trump falando. Meu, não faz sentido, né? Não é assim que funciona. E não dá tempo de operar, se for acompanhar a notícia, você não consegue operar, é notícia 24 horas. Eu costumo
fazer a visão seguinte, né? Você estava com os neurônios aí sem ligação, né? Eles foram construídos com o que você foi estudando, e o seu encontro com o Daniel, ele te deu uma chave que conectou os seus neurônios que estavam aí, só ligou a sinapse, entendeu? Aí agora conectou tudo, e é só expandir cada vez mais agora. É isso que a gente gosta de fazer, né? Porque quanto mais neurônio acende, eu sempre uso essa analogia, você é um neurônio que chegou agora com o seu conhecimento, com certeza todo mundo tem a somar, né? Com a sua vivência, com o seu conhecimento, não só com o conhecimento do trade, com o conhecimento de vida, né? Sua herança genética, tudo isso, né? Não vamos aprofundar muito, senão vira uma aula de filosofia. Ei, cara, se a gente A for gente falar adora, de cara, filosofia aqui, adora. se a gente for falar de filosofia aqui, a gente vai voltar lá na filosofia oriental, antes da Grécia Antiga. Não, a gente adora, mas em outro momento a gente É. aprofunda desse jeito. Mas é isso, cada um neurônio que acende dentro dessa rede aqui, a gente está criando uma rede, né? Pegou um, acendeu ali, a sinapse dele, já tem uma sinapse pronta, né? Juntou a nossa rede total, a nossa rede macro, e isso vai expandindo, expandindo. O conhecimento pessoal de cada um vai expandindo, com cada neurônio que chega, e o individual também vai cada vez expandindo, o coletivo e o individual. Isso é fantástico, isso é fantástico. E, assim, não a tríade, ela tem muito mais a oferecer do que a gente já ofereceu. A gente está, assim, fazendo uma seleção de neurônio ainda. Quando a gente atingir um nível aí, talvez um tempo, vamos dizer assim, malha, tempo gráfico, né? Um tempo gráfico, contagiar um tempo gráfico maior, cara, segura as pontas. Quem chegar vai estar num ambiente assim muito mais, um nível muito mais elevado. Então, assim, é bom, né, quem já esteja desde o começo, a gente está falando isso já há algum tempo, de propósito mesmo. A gente está selecionando, a gente está vendo alguns, vamos dizer, alguns neurônios com potencial gigantesco, e quando essa ligação for feita, cara, sei lá, ele vai contagiar muito rápido os tempos gráficos e talvez a volatilidade vai ser muito alta, né? Mas isso vai acontecer. Vamos abaixar agora por 5 minutos e vamos seguir aqui. Vou dizer que a gente está preparando o terreno para a gente expandir para onde a gente deseja conduzir, né? A gente quer conduzir, porque o conhecimento, ele é camadas, né? Então, assim, a gente não pode pegar vocês de uma camada e atravessar para outras camadas, né? A gente tem que passar por todas as camadas. A construção da tendência, né? Porque até chegar num ponto que vocês consigam caminhar com as próprias pernas, entendeu? Chegar no nível de caminhar com as próprias pernas. Mas a gente precisa fazer essa primeira camada, né? Então a gente está nessa primeira camada aqui, tanto com os que já estão aqui, que já elevaram um pouquinho, né? Já estão assim mais preparados, né? Vamos dizer que eles já podem formar a base, começar a formar uma base, né? A gente começar a querer buscar outra camada. Então, nosso objetivo é esse, né? Quando a gente formar o pivô de alta, o tempo gráfico vai estar preparado para fazer a pernada. Então, é mais ou menos isso aí. Bora lá. Quem mais gostaria de falar? Julialdo. Fala lá, Julialdo. Tava destravando o microfone no local errado aqui, não tenho costume de usar essa máquina. Cara, é muito bom ver essa energia aí do Kennedy aí, cara. Eu me vejo na primeira live aí que eu tava com vocês também. Você sabe que eu sou um cara que, questão de estudo de mercado, faço demais, né, cara? E eu tive muito questionamento no início ali, às vezes eu achava até que eu era chato demais também de ficar perguntando as coisas ali, parará e bibibi. Falei, pô, devo estar sendo chato ali com os caras, né, mas não. E essa interação, né, quando a gente entende do todo, do fractal, da ligação que tem humanizada dentro do negócio, a gente realmente passa a enxergar de uma outra forma, né? Hoje, para mim, é um prazer eu abrir e fechar o gráfico e fazer todo o rastreio da mesma forma. E eu estou no mercado, o Daniel, o Diego sabe que já há muito tempo, né? Porém, com uma visão medíocre, né? Que é indicador, setupzinho, já investi em curso, enfim, tudo que todo mundo está aqui já fez, eu também já fiz e já perdi muita grana.
E, cara, esses últimos períodos ali que eu tive a possibilidade de enxergar, né, de ter feito o pivô de alta nos 5 minutos, vamos lá, ainda falta os 700 fundo ascendente, viu, Daniel? Já me deu bastante clareza, cara. Ontem um amigo meu, ele sabe que eu estou estudando a fundo, desde quando eu estou com vocês, o Bitcoin. Eu estou focado no Bitcoin, por quê? Porque como é o nosso índice ali, né, a gente tendo entendimento da movimentação dele, a gente vai conseguir praticamente manipular qualquer gráfico, meme coin, altcoin, enfim. Se a gente tem o domínio, né, de quem manda, né, entende quem manda está fazendo, a gente consegue operar qualquer outro gráfico. Aí, cara, o cara me mandou mensagem de áudio, eu não respondi, me ligou, cara, você viu o Bitcoin, tá no ponto de comprar, olha lá, tá subindo. Eu olhei rapidinho, cara. Na hora que eu vi que 4 horas, eu vi o diário, né, tava em queda, eu olhei 4 horas, não teve defesa ali. Eu falei, cara, nem compra, cara, você vai perder dinheiro, o mercado tá de queda ainda, cara, o mercado vai cair, não compra, não põe, compra aí. E o mercado caiu, do ponto que ele ligou para mim, que ele falou, o mercado caiu mais de 5%, certo? E a gente também não tem ainda o ponto exato ali que os touros estão entrando, eles estão mostrando reação, sim, mas ainda timidamente, né? E essa clareza ali que você, Daniel, você, Diego, você passa, cara, isso daí ele vai... É igual o cara que gosta de fazer academia, né? O cara começa a endorfinar o corpo, ele não quer parar. Né? O cara chega da academia em casa, ele tá pilhado, ele quer continuar fazendo alguma coisa, ficar caminhando, enfim, né? E o mercado financeiro é isso, quando você cria, né, essa expansão da mente, consegue identificar os pontos ali, a chave, você para de fazer, ocupando a expressão da palavra, Daniel, se você for colocar no ar isso aqui, você bota o pino, fazer cagada, você entendeu? Porque o cara olha ali, olhei lá 5 minutos, cara, que tendência linda, 15 minutos, nossa, que pivô bacana. Mas 1 hora não gerou a estrutura intermediária para passar para o macro. Depois de uma pancada que o urso deu, como que eu vou fazer uma entrada, sendo que o meu intermediário ali ainda está travando no meio do caminho? Não tem que pensar em comprar. Né? Se eu não vendi lá em cima, eu também não tenho que pensar em vender. Eu tenho que ficar olhando o mercado e o momento certo, o momento exato ali, eu posso entrar. Agora, se a minha gestão, a minha meta for X e Y, eu ver que uma venda ali vai suprir, a gente vende. E antigamente não, antigamente eu olhava ali por 5 minutos tendência, 15 minutos pivô de alta, eu nem esperava o fundo ascendente, eu já metia a compra ali, o mercado pegava e voltava tudo, porque o macro não tinha defesa, então não tinha uma segurança ali, tomava stop mesmo, perdia dinheiro e não entendia. Hoje a gente entende, né, todo o dinheiro que a gente deixou na corretora, na mão de outras pessoas e eu faço questão de ser um cara aqui que vai dar sempre um testemunho de alguma coisa, né? Porque eu tive virada de chave aqui na Tríade, não foi em cursos que eu fiz, não foi utilizando setup, não foi estudando sozinho os materiais dos americanos, livro de análise técnica, Bíblia dos Candles, nada. Então, eu passei milhares de centenas de horas aqui estudando vagamente, né? Coisas que pessoas desenvolveram vagamente, criaram um monte de contexto, com ajuste de indicadores estocástico, Kennedy. Eu uso ainda de radar, porque é um vício que eu peguei, mas eu usava estocástico, cruzou o estocástico lá, pum, está sobrevendido, eu vendia, mas eu não olhava o macro. Você entendeu? Eu olhava o tempo gráfico que eu trabalhava, o que acontecia, o estocástico ficava sobrevendido lá um dia inteiro. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Julialdo, uma pergunta bem cabulosa. Pode fazer. A tríade acabou nesse momento. Como é que você está? Você vai depender da tríade ou você já pode seguir seu caminho? Cara, eu já posso seguir meu caminho, cara. Inclusive, eu já virei tanto a chave, cara, que tá vindo tanta coisa boa aí, que em breve vou ter oportunidade de sentar contigo e o Diego ali conversar, certo? Boa. Tem muito mais projeção ali para nós, tá? Então, eu não vou ficar eu não fiquei só no aprendizado, né? Existe uma porta gigantesca abrindo, e essa porta gigantesca, ela finalizando, dessa semana para a semana que vem, vou ter algumas notícias boas aí para você e para o Diego, certo? Eu vou sentar com vocês, conversar e a gente ver certas possibilidades ali, tá? Porque eu sei que, assim, ó, dentro do que eu aprendi, eu com vocês, eu tenho know-how para levar qualquer tipo de projeto, projeção à frente, né? Porém, né, eu sempre vou honrar a fonte da onde saiu tudo, né? E a fonte, cara, eu não olho mais para trás, eu olho daqui para frente é o agora, é onde eu estou aqui reunido, é onde me abraçou, é onde eu faço ali
o mastermind aqui lá no grupo me ajuda muito, os questionamentos, mesmo errando uma narrativa ou não, estou ali, o erro vem para aprender, né? O Sérgio me procura bastante para a gente trocar ideia, eu gosto demais, então ele pergunta, e aí, o que você acha? A gente faz todo o rastreio junto, tá? Às vezes coloca no grupo, mas, cara, aqui para mim é uma outra energia de trader que eu peguei, né? Me deu um combustível, sim, porque você sabe, Daniel, o Diego também sabe o que eu falei, ou era agora, ou eu parava, você entendeu? Porque a gente não pode ficar colocando dinheiro na máquina de moedor de papel. Eu teria que parar ou reabrir minha empresa ou voltar para o mercado tradicional, trabalhar como executivo. Então, eu já optei por fazer essa transição de carreira para ter liberdade. E quando o Daniel e o Diego falam em liberdade, cara, aqui realmente tem. Basta a gente esforçar um pouquinho ali para expandir. Eu falei para eles que a minha cabeça pegava fogo, dor de cabeça, e aí eles insistiam, você não está fazendo a leitura da forma correta, estuda da forma correta, estuda mais um pouquinho. Eu voltava para a aula do YouTube e falava, caralho, eu estou fazendo tudo certo, o que está dando errado? Aí eu parei e comecei a prestar atenção nas entradas que o Daniel fazia e os pontos das entradas e comecei a printar a tela. E aí eu pegava os tempos gráficos e começava a fazer o comparativo nos tempos gráficos do ponto de entrada dele. Se era no gráfico de 1 hora, eu fechava o ponto do preço da entrada dele e eu ia lá no macro só para mim ver o padrão que estava formando do movimento lá no macro, para mim entender o movimento que o macro estava fazendo, o porquê da entrada dele no gráfico de 1 hora. Certo? Então, existe uma chave dentro do tempo gráfico que ele entra, porque ele já visualizou no macro. Então, se eu tenho essa visão do macro X para mim entrar em 15 minutos, é sinal que eu posso sim entrar em 15 minutos dentro de um contexto geral do todo e do tudo. Eu posso sim entrar em 5 minutos, né, sabendo que o todo está me apadrinhando lá. Ele vai falar assim, pode colocar ali, cara, que aqui está tranquilo. Aqui tu tem defesa. Aqui o preço vai vir e não vai te arrombar, não. Você pode seguir. E aí sai daquela torada que vocês costumam falar dos 5 minutos, né? Porque quem olha 5 minutos é o tiro no pé, se não olhar o todo. Agora, quando você entra nos 5 minutos já sabendo que o todo está te protegendo, aí é outros 500. Você pega o movimento lá do pezinho dele e vai até o máximo ali que o ativo ele vai dar. Né? Então, tudo isso eu peguei aqui, nesse período que eu estou aqui. Acredito que há 2 meses, né, Daniel? Foi dezembro. Para mim já faz 1 ano que você está aqui, de tanto que a gente é amigo, cara. Então é isso, eu incomodei, mas no início eu incomodei bastante vocês. Sem bobagem. Galera me chama no PV aí, cara, eu tenho o maior prazer de ajudar, porque assim, eu já passei por isso também. Só que na época que eu passei por isso, eu não tinha com quem contar. E era frustrante, porque quando se fala de curso, por exemplo, eu acho uma sacanagem tão grande, porque assim, o cara compra o curso e aí o cara, né, e o professor lá, chamado professor, ensina daquele jeito. Pô, aí você tem uma dúvida, pô, ferrou, e aí? Você não desenvolve mais porque talvez logo no início você criou você tem uma dúvida que para você é um bloqueio. O cara pode explicar da melhor maneira, mas se ele não responder a sua dúvida, pô, aquele curso que você pagou já era, você não vai desenvolver. Então, o nosso estilo tem que ser tete a tete mesmo, tem que ser no individual, assim, para poder tirar dúvidas individuais, porque nem todo mundo tem a mesma dúvida. E mais uma vez, eu vou falar para vocês, tá? Quem não faz parte do VIP, eu vi que eles fizeram chamada lá, pessoal, vale a pena, entendeu? Vale a pena. Você ir para o diferenciado, né? Você fazer ali um pouquinho a mais, você fazer, se limitar um pouquinho de algumas coisas, mas fazer um investimento a mais para ter um acompanhamento mais próximo ali deles, ali, porque dedica tempo, dedica atenção, dedica tudo, né? Então, às vezes, eles param um pouquinho da vida deles para poder fazer essa extensão de conteúdo ali mais tete a tete, né? Então, vale a pena. Então, qualquer coisa ali que eles colocarem é bom a gente sempre seguir, estar junto e poder compartilhar. Então, é isso mais uma vez, né? Um pouco um testemunho do último período que a gente teve a última live lá, que foi justamente de narrativa, né? E daquele dia já mudou muito a visão. Então, a narrativa hoje ela já é outra, né? Mas nem aquela, né? Da última live ali que a gente fez ali pelo VIP, né? E é isso, só agradecer, gratidão, certo? Para os mais novos que estão chegando, essa é um pouquinho da minha experiência que eu tenho com eles, né? Que eu tenho na Tríade e o que está acontecendo comigo no mercado. Um abraço aí para todo mundo e vamos embora para análise, né? Pô, Thiago, você expandiu suas sinapses aí, cara. Total, né, cara?
É outra pessoa desde quando a gente É começou a outro, trocar é ideia. outro Julialdo, mais solto, né? Julialdo, Mas, aquele e Julialdo. vou falar, não só Julialdo, né? Outros também, mas assim, Claro, é porque o Julialdo ele é mais saído, né? Assim, mas ele é mais assim, vivido, né? é porque ele já estava numa tendência e ele precisava encontrar um suporte, né? Ele forçou o suporte dele ali, agora ele seguiu na tendência de alta, aquilo que a gente está comentando. Pode falar, Sérgio. Não, né? Eu tava ouvindo aí Juliado falar e eu olhei, ele falou do gráfico aí, eu fui dar uma olhadinha e eu cheguei a 100%. Mas quando cheguei a 100 e poucos por cento, eu tive que fechar para prestar atenção na live, né? Aí, ó. Só foi o Juliado falar aí, Tá ao vivo aí, eu fui lá né? dar uma olhadinha, eu fiz lá, já botei no grupo. Ele falando, eu já botei lá no grupo já para agorinha, né? É só Fechou. para entender como é o processo. As Ok. oportunidades vêm e a gente tem que aproveitar. Desculpa aí, viu, gente? Eu interrompi isso aí. Mas é isso que a gente acha legal. Você já entendeu do que se trata a análise técnica, você vai lá, faz sua operação sem precisar de ninguém, já sacou. Só que eu vou falar uma coisa, só para fechar o assunto do Julialdo. Julialdo, você não aprendeu ainda, cara, a gente não passou para você ainda nem 30% de tudo que a gente pretende. Então, assim, tem coisas aí, cara, que você vai falar, meu, que coisa mais louca, agora eu estou muito mais livre. E assim, se aquela asa que tá nas suas costas agora, que você está achando que é uma asa de águia, ainda é uma asinha de frango. Imagina quando a gente passar essa asa aí, cara, putz, vai voar para onde quiser. Eu Asa sei de disso. gavião. Por isso que eu falei que agora que foi formado o pivô de alta dos 5 minutos. Isso aí, quando você falou, eu quis fazer essa brincadeira da asinha de frango aí. E lembra, cara, no começo que a gente comentou contigo que não tinha teto, né? Sim, Você podia passar o teto e ir para onde você quiser. Eu acho que isso também te ajudou, né? não, exatamente, exatamente. Mas é uma outra visão, é tudo, e vamos embora, né? Se tem, vamos lá, se os 5 minutos tem 700 fundo ascendente para fazer a tendência de alta, né? Vamos nessa jornada aí junto aí e para cima, cara. Podem contar comigo aí. Boa. Exatamente. Muito bom. Mais algum novo quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa aí? Quer se apresentar? André, boa, André. Boa noite, senhores. Tudo bom? Boa Boa noite. noite. Seja bem-vindo. Ó, é uma doideira, né? Entrar e esse papo pra mim é totalmente novo. Eu sou o Mr. Setup, né? Então, Boa. todo essa linguajar de vocês pra mim tô ouvindo em grego, né? Não sei nem como começa, mas é uma coisa que eu já comentei com o Daniel, já gostei de aumentar a minha curiosidade para saber e quem sabe um dia usufruir dessa técnica. Eu só gostaria de perguntar qual é o ponto essencial para começar? Existe um vídeo específico lá no canal no YouTube ou assista tudo invariavelmente e sai ruminando tudo para conseguir ter um pontapé inicial nessa vida dessa forma de análise fractal, eu acho que é assim que fala. Então, desculpa até, talvez o Diego queira falar, mas deixa eu falar. Como a gente não tem padrão, assim, a gente não coloca padrão, a gente coloca nada fechado, específico, a gente deixou vários vídeos de vários formatos, porque as pessoas são diferentes, cada um está num nível de conhecimento no gráfico e as pessoas vão pegar chaves ali exclusivas para elas. Mas se eu for falar para você que tem um vídeo, é aquele vídeo sobre candles. Aquele vamos dizer assim, está anterior ao conceito de análise técnica. Ele é uma forma de olhar para o gráfico diferenciada. Aí depois daquilo entra a parte de análise técnica, que aí não dá para ser assim, um pacote fechadinho dentro desse formato que a gente tem lá no Telegram, de trocar ideia, de passar, porque a gente acaba colocando algo em tempo real. Se a gente for ensinar passo a passo, né, a gente vai sentar aqui e vamos falar de um assunto só durante talvez 8 horas, explicar todos os pontos, todos os detalhes, e nem todo mundo ainda está nesse nível, né? A gente também não consegue fazer isso agora. Futuramente, a gente vai fazer isso, né? Mas no momento que a gente pode entregar, são peças que servem para cada um, né? Então, assim, o Kennedy pegou algumas, o Alan pegou algumas, e fazem parte da história deles, né? Eu não vou colocar a mesma peça no colo de duas pessoas diferentes. Então, aí sim, você precisa ver
dentro de tudo que a gente está falando aqui, o que realmente serviu para você, para que você tenha um primeiro passo, que é exclusivo seu. Mas voltando a falar, se for para dizer um vídeo que eu acho top para poder entender aquele vídeo sobre candles, né, o que nunca te contaram. Esse aí é a forma anterior ao conceito. Existe Parece que, uma. Pode falar primeiro. parece que então é uma boa ideia assistir esses vídeos. É claro, agora entendi, não existe um padrão. E lá interagindo no grupo, dando sugestões, eu acho que isso é uma tendência de alta no tempo tal, e aí assim organicamente vai construindo esse conhecimento. É mais ou menos isso? É exatamente isso, porque daí é você que precisa desenvolver a sua forma de olhar para o gráfico, né? Porque precisa ser o seu tempo. É o seu tempo que vai dizer para você se você está preparado para pegar aquela. Tem até no Carvalho, Julialdo, a gente gosta muito de falar disso. No Carvalho tem uma frase que para mim serve para tudo, que é assim: quando o discípulo está pronto, aparece o mestre. Val também, a gente troca ideia. Então é bem isso. Você precisa estar preparado para escutar aquilo que você está esperando. Porque se eu for falar para você de uma forma, pode ser que você não esteja preparado, aí não adiantou, entende? A interação não aconteceu. Então precisa ter interação. E normalmente é a gente que abre a porta, né, para que aquilo chegue até nós ou que a gente vá para outro ambiente. Por isso que a gente sempre fala de chave. A chave está com você e você abre a porta correspondente àquela chave. Só que primeiro a chave precisa estar com você. Senão não adianta. Alguém pode abrir a porta por você e falar: não quero esse ambiente, não estou entendendo o que está acontecendo. Então você que tem que abrir a porta. Mais ou menos por aí. Entendi. Existe uma base, né? Existe uma base. O nome tríade, ele não é à toa, né? Ele tem um fundamento muito além do mercado cripto, muito além do mercado financeiro, né? A gente entende essa trilogia, né? O nosso símbolo ali tem um fundamento, a nossa logo, ela tem uma base, né? E também o que a gente essa metodologia, ela tem um fundamento, né? A gente se baseia em uma coisa que a gente chama de pilares. A gente acaba apelidando de chave tríade, que são, que são três coisas simples, né? Básicas, que a gente precisa se apoiar nesse mercado para poder entender todo esse conceito que a gente está falando, né? Abrir essa porta, né? Com essa chave que o Daniel está falando. O primeiro ponto eu creio que você está dando. Você chegou até aqui, está aqui com a gente, então assim, você está em busca de uma chave, né? E aí, a partir desse momento, essa chave tem condição de chegar na sua mão, porque você estendeu a mão, né? Então, a gente tem como entregar essa base, né? A gente tem duas camadas. A gente tem ali a nossa comunidade free, que ali a gente vai soltar o básico ali, né? A gente solta o conhecimento ali para as pessoas se identificar e ver ali o que se encaixa, né? A cueca que se encaixa para cada um, porque a gente precisa que a pessoa tenha o primeiro start, né? Ela precisa ter esse start, a gente não pode impulsionar esse start. Igual o Kennedy teve o start dele, o Julialdo teve o start, foi ele, não foi a gente, né? Depois desse start, aí sim se abriu uma nova camada para a gente poder atuar dentro. Então a gente precisa que vocês busquem esse primeiro conhecimento para depois a gente, vamos dizer assim, de certa forma, guiar. Né? Aí já é outro ambiente, a gente precisa de levar para um ambiente preparado, porque aí a gente precisa descorrer isso de uma maneira melhor. Juntar as peças do quebra-cabeça, né? Vamos dizer assim. Porque ali está solto. Você consegue ver esse vídeo, vai te dar uma sinapse boa para você começar a entender sobre o sistema de análise que a gente está fazendo aqui, né? A metodologia que a gente usa, que não é fechada, ela é expansiva, né? Cada um pode expandir isso muito mais, é fractal, né? Assim, é fractal. O meu conhecimento ele é um fractal de mim, então assim, eu posso ver o gráfico da mesma forma que o Daniel e posso expandir de outra forma e ele expandir de outra forma e ele está operando um short, eu estou operando um long, os dois saírem lucrativos, no mesmo gráfico, no mesmo ativo. Né? Então, depende de cada um ali, a sinapse, a visão de mercado, a maneira de gestão, o tempo que ele entrou, o que ele está olhando, o contexto que ele está olhando. E aí a gente tem essa chave tríade,
E muito em breve a gente vai abrir isso, a gente está, né, reunindo as pessoas que estão tendo esse start, a gente vai abrir isso, é uma possibilidade de entender isso de forma estruturada. Mas aí a gente precisa de levar essas pessoas para um novo ambiente, né? Esse ambiente que a gente gosta, de olho no olho, para a gente poder explicar com mais detalhes, abrir essa porta, né? Aí, a partir dessa porta, a gente tem uma jornada aí, que é esse, falei lá no início, acho que você não estava indo, a gente está fazendo a primeira malha, né? Para depois as pessoas que adentrarem para dentro dessa primeira malha, aí a gente tem muita coisa para organizar, né? De acordo com o perfil de cada um, a gente fazer algo que você consiga caminhar junto com a gente, com sua própria experiência, com sua própria vivência, né? Às vezes pegar o conhecimento que você já tem e transformar ele em algo real, né? Senão estou falando que você não tem algo real. Você falou, né, que é o Mr. Setup. E assim, né, a gente sabe, aqui, a gente brinca muito, né, mas a gente sabe que o setup, até então, ele não fez ninguém ficar rico, né? Se alguém ficou rico com o setup, eu não sei. Mas o setup, ele funciona em determinado ponto ali, mas ele mais não funciona do que funciona. Então, a gente entendeu isso. Então, talvez isso pode ser o seu start, entendeu? Quando você vê isso na prática, enfim, né? Enfim, é bem por aí. A gente tem essa base, né, que a gente quer entregar. Porque ali na comunidade Free é a chegada mesmo, né? A gente precisa de as pessoas despertam interesse para depois a gente ir se selecionando. Não, esse aqui pegou a chave. A porta está aberta. Esse aqui pegou a chave certa e abriu a porta certa. E assim a gente vai montando esse quebra-cabeça, né? E com certeza aí quem pegar essa chave, né? Essa chave tríade que a gente está falando aí, não tem volta, galera. Não tem volta. É de explodir a cabeça e já era. Você sabe do mercado aí, o que vocês já aprenderam aí. A gente não ensina nada, a gente destrói. Sou mal. A gente destrói todos os conceitos que vocês tinham aí de mercado, de coisas que não deram certo, a gente vai destruir tudo. Então, assim, se quiser seguir com a gente, se preparem para a desconstrução, né? Porque a gente precisa desconstruir uma estrutura que não é forte o suficiente para construir uma base forte. Então, é por aí. Então, a gente não odeia Fibonacci, mas a gente não usa. É só isso. Entendi. Uma dúvida, eu não sei se vocês conseguem responder isso de forma bem rápida e curta, mas a coisa que mais bateu a curiosidade é que todas as operações que vocês fazem é de 75x para cima. E como que vocês não é liquidado? Tipo, a margem de liquidação é tão próxima, que a chance, na minha cabeça, é grande. Então, vocês fazem com posições pequenas. Como que vocês conseguem operar com uma alavancagem tão alta assim? Para mim, eu não consigo imaginar eu fazendo um negócio desse. Boa, deixa eu te elucidar. Então, vamos, essa pergunta sua é muito boa, né? Muito boa, né? Então, vamos lá. O mercado futuro, primeira coisa, o mercado futuro não é um ambiente para você sair ficando rico aí, você depender do mercado futuro. As pessoas têm uma imagem, vamos já desconstruir, já quebrar isso no meio. Está todo mundo no mercado futuro querendo ficar rico. Está todo mundo errado. O mercado futuro, ele é feito para você proteger seu capital. Então, se você tem um montante, você pega uma parcela desse capital, aplica no mercado futuro, faz pequenas operações alavancadas para você proteger esse capital contra inflação, contra mudança de preço, disso e daquilo, desvalorização da moeda, que é natural. Né? Se você deixar qualquer ativo parado, ele vai desvalorizar naturalmente. Para o Bitcoin, tem gente comprando agora, está desvalorizando. E qual que é o problema disso? Está tudo certo, está tudo normal. O que as pessoas não entendem é que o mercado futuro é uma proteção de capital. Então, você realiza operações para você manter o seu montante. Não é para você ficar rico. A ideia é essa.
do mercado futuro. E a gente utiliza mais ou menos assim também. Porém, aprofundando dentro do mercado futuro, tem essas duas modalidades. Eu até já vou te responder, né? Aquilo que você me perguntou do pessoal. Tem os dois tipos de modalidade dentro do mercado futuro, que operações cruzadas e operações isoladas. A gente opera cruzado. Por quê? Se a gente for pensar na ideia fractal, eu, por exemplo, olho para tudo, eu olho fractal, eu olho camadas daquilo, eu entendo se aquilo está dentro de um contexto, né? Então, por exemplo, dá um exemplo da natureza. No gradiente de temperatura tem calor e frio. Onde começa o calor, onde começa o frio? Depende, né? Depende. Talvez 40 graus para o urso polar está de boa, mas para nós é outra história, né? 40 graus negativo, né? Agora 40 graus para a gente, nós estamos aqui estafados, o urso polar já morreu faz muito tempo, né? Então, assim, esse gradiente, ele também acontece dentro do mercado futuro. Quando a gente coloca operação dentro do cruzado, a gente não pode colocar a carteira inteira. Quando a gente coloca a operação no isolado, é como se a gente estivesse pegando uma parte da carteira e colocando aquela parte inteira lá dentro. Então, a gente, quando assume o isolado, a gente assume que a gente pode perder aquela parte. Então, para você ver, as pessoas acabam colocando talvez a carteira inteira no isolado. E elas não pegam uma parte da carteira para colocar no isolado, que seria o ideal nesse tipo de operação. E ainda assim, pegar uma margem pequena para poder operar, mas no isolado não tem como, praticamente não tem como fazer isso, porque você está com aquela parte inteira, entende? Aí essas duas diferenças. A vantagem de você colocar operações no cruzado é que você, primeira coisa, dependente disso, se a gente não tiver análise técnica baseada nos fractais, para ter o embasamento correto, para poder fazer trade, para poder fazer entrada no gráfico, não adianta eu estar no cruzado nem no isolado, não adianta. Já era. Você vai fazer um cassino o tempo inteiro. Então, quando a gente entende análise técnica, a gente pode trazer isso para qualquer lugar, seja no spot, seja no futuro, seja em ações, seja em qualquer coisa. A gente pode usar isso, seja investimento, né? Eu estava fazendo, uma pessoa pediu para mim fazer uma consultoria sobre preço de piso e azulejo. Eu fui lá, olhei no gráfico, olhei, ó, compra agora, porque daqui a pouco pode subir, né? Então, assim, o mercado fala para a gente, o comportamento fala para a gente. E quando a gente traz isso para o mercado futuro, que é o mercado mais arriscado que tem dentro de todas as modalidades, porque existe uma alavancagem ali dentro de um contexto de ativos que tem uma alta volatilidade, tem ativos ali que tem um market cap super pequeno, quando entra um pouco de grana, o negócio anda 100%, as pessoas não conseguem entender isso, colocam uma alavancagem, a gente coloca a alavancagem máxima, né? Coloca uma alavancagem, só que coloca quase o capital inteiro ali dentro, não tem como dar certo, isso vai dar errado. Primeiro, porque elas não estão entendendo do que se trata mercado futuro, eles não estão protegendo nenhum capital, eles estão querendo ficar ricos. E outro que não entende como funciona o movimento do mercado e também não entende por que eles estão fazendo aquilo. Por que existe uma alavancagem? Por que aquele ativo tem cada ativo tem seu corpo, né? E a gente analisa esse corpo de cada ativo, a gente entende ali como que ele se move, né? Como que ele se articula, essa articulação, cada ativo tem o seu. O mercado todo tem o seu, mas cada ativo tem o seu, então a gente entende. Então, quando a gente consegue conectar a análise técnica, pode ter a alavancagem que for, a gente vai fazer a gestão correta, porque a gente entende que aquele contexto está favorável para eu agir daquela forma. Não sei se eu te respondi totalmente, mas é mais ou menos isso. Consegui entender. Então, pelo que eu entendi, vocês usam posições pequenas, porque o mercado de futuros é para proteger as suas posições, né? Então, vocês enriquecem mesmo no spot, contra spot, hold, essas coisas, não é? É isso? Cara, nosso forte é mercado futuro. A gente chega a fazer mais de 100% por mês da carteira.
Então a gente A pode gente, cobrir perfil todo mês. em resumo, a gente usa a alavancagem a nosso favor. Você já fechou os... Entendi. Mas aí as posições é pequenas, para não Nem correr o sempre, risco. nem sempre. Depende, porque a gente vai navegando as estruturas do mercado. Se a gente está favorável, eu já cheguei a fazer, o Daniel já chegou a fazer 300%, 1000%, 2000% em uma posição, né? Inclusive, esses dias aí, uma posição 1.600, 5.000% numa posição, né? A gente já chegou a fazer aqui dentro da tríade 16.000%. 300% da carteira em um mês, 500% da carteira em um mês, né? Se você olhar o histórico nosso passado, você vai ver absurdo. Então, Impressionante. depende do contexto que o mercado está nos dando, depende da gente, do nosso contexto pessoal, né? De estar ali operando, da sua disponibilidade de tempo, de condição emocional. Em resumo, a gente faz o que a gente quiser, como a gente pode, como a gente está se sentindo, como a gente pode estar na frente do gráfico, né, como a gente pode gerir aquelas operações, a gente pode determinar o tanto que a gente quer operar, se o momento está favorável para a gente entrar com 1%, ou se no desenvolvimento 1% do capital todo, né, em uma operação, é seguro, a gente puxa a alavancagem até o talo, porque isso protege a nossa operação. Em vez de isso provocar um risco, ela protege a nossa operação. A gente usa o crédito que o mercado está nos dando, né? É como se o mercado desse um crédito. Você entra com $100 e ele te alavanca em 1.000 cacetada, né? Você puxar a alavancagem ali, ele vai te dar um crédito de $1.000 para você operar. Então, isso é um lucro, né? É um benefício que precisa saber usar, porque da mesma forma que você pode ganhar suficientemente bem, você pode perder a carteira toda em 30 segundos, por exemplo, né? Então, assim, tem que saber jogar esse jogo, né? Essa não é a expressão correta, não é um jogo, não pode ser um jogo, mas a partir do momento que você entende a dinâmica disso e faz a gestão certa, né? Por isso que a gente fala dessa chave tríade, um dos pilares é a gestão para essa condição de mercado e qualquer outra, mas aqui a gente está vamos dizer assim, a gente está no perigo do perigo, né? Esse é o mercado mais volátil que existe, o de criptomoedas, e o mais perigoso que existe. É o mais volátil, o mercado mais volátil que existe é o de criptomoedas alavancado. Mas a gente, em resumo, né, a gente usa a alavancagem a nosso favor, e a técnica que a gente aplica, né, que a gente, vamos dizer assim, né, o nível que a tríade conseguiu desenvolver até aqui, não acabou, a gente consegue tirar a liquidação do nosso radar, vamos dizer assim, né, isso no nível bem avançado, a liquidação não incomoda a gente pode estar em 10 operações ali, que a liquidação não vai ser um problema, ela não vai incomodar. Lógico que isso é uma técnica bem mais aprofundada, né, que a gente vai nem pensar em abrir isso aqui, não vai deixar todo mundo maluco e vai causar um transtorno. Isso pode aprofundar quando vocês aprofundar com a gente. Mas a liquidação para a gente, para mim e Daniel, né, as nossas operações da nossa carteira da tríade, a liquidação ela não incomoda a gente, a não ser que se a gente faça cagada, age emocionalmente, né, que a gente é humano. Dificilmente a gente age assim, porque quando a gente está emocionalmente afetado, a gente nem vai para o gráfico, porque a gente já sabe fazer a gestão pessoal nossa também, né? Enfim, então a gente consegue ter o controle, ter o domínio, né? Não é o mercado que domina a gente, é a gente que domina a leitura correta do mercado e a gestão correta. A gente faz a gestão correta no momento certo, agindo estrategicamente. É isso aí. Entendi, muito obrigado. Deu para ter uma noção na que vocês falaram. É claro, para mim ainda está muito confuso as coisas, mas já consegui meio que mapear a ideia assim por cima do negócio. Conforme eu vou vendo aqui, eu vou entender na bagaceira. É isso aí. Não se cobre. É vivência agora, entendeu? Segue com a cola aí, cara. Cola aí, vambora.
né? Tem dúvida, abre ali, estamos ali, cara. A gente adora quando alguém tem uma dúvida, porque é uma oportunidade de todo mundo expandir, entendeu? Uma dúvida, por mais boba que você pense que às vezes ela abre a sinapse do grupo inteiro, entendeu? Então, se não tenha receio, né? Você é bem-vindo aqui, né? Independente de qualquer coisa, tamo junto. Cola com a gente e com certeza você vai colher os frutos disso aí. Pô, muito obrigado, fico feliz por isso. Boa. O Rodrigo tá por aí? Ele tá aí, Diego? Ele tá aqui. Deixa eu ver É. se ele permanece ainda. Rodrigo, tá. Rodrigo consegue falar com a gente, se comunicar? Nem que for por um texto aí. Parece que o microfone dele tá. Não, acho que não. Mas tudo bem. Não, Rodrigo Se alguém quiser manifestar alguma coisa aí, pessoal, quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, levanta a mãozinha aí que a gente abre, tá bom? Eu comentei do Rodrigo que ele está atuando bastante no grupo e esse tipo de atuação desenvolve muito, né? Então, tem que ter dúvida, e se tiver dúvida, tem que perguntar. E qualquer pergunta ali, não existe isso de, parece, não vou perguntar porque eu acho que é bobeira. Cara, não é. Dentro dessa egrégora que a gente está, não existe competição. Primeira coisa, não existe competição, né? Então não tem por que não perguntar, tem que perguntar, porque é o crescimento individual. Entendi. Tá me ouvindo aí, Daniel? Opa! Eu estava com um problema aqui no microfone, aliás, o problema é na câmera também. Eu não sei o que, acho que o firewall aqui do computador está proibindo eu de abrir a câmera, porque ele fala que tem um programa que está impedindo a abertura da câmera. Mas, primeiro, boa noite a todos aí, boa noite, Daniel, boa noite, Diego, a todos aí. Eu ouvi a experiência de cada um aí, e de fato, ouvindo cada um de vocês, eu me encontro em muitas das palavras que, né, que o Kennedy, quando eu cheguei, o Kennedy estava falando, depois eu ouvi um pouco do Alain, né, o Julialdo também, né, e agora o André. Né, eu também estou chegando no grupo faz pouco tempo, não estou aqui há tanto tempo, não. No mundo cripto eu já estou há bastante tempo, né, conheci o Bitcoin lá em 2017, né, mas eu não operava futuro, eu só comprava e acumulava, e quando eu conseguia um lucro, eu vendia e esperava cair para comprar novamente. Mas eu conheci o mercado futuro, né, uma questão aí, acho que de uns 2 anos, e aí comecei a estudar. Só que eu comecei com aquela ideia de setup, de traçar linhas, né, e aquilo que o Daniel disse, eu operava notícias também, sempre ouvindo lá, o Trump vai falar, então o Trump vai ganhar a eleição, por exemplo, agora, né, então o mercado vai subir. Né, mas, e aí, quando eu conheci a Tríade, eu nem sei como, na verdade, porque eu não fui indicado por ninguém. Eu sei que um belo dia eu entrei, eu estava no grupo, e graças a Deus por isso, porque aos poucos eu tenho estudado, e a minha mente tem sido aberta, né? Também operava muito 5 e 15 minutos, né, sem olhar para o total, e isso aí já foi uma virada para mim, porque hoje eu consigo olhar, entender que o mensal, né, depois se comunica com o semanal, depois eu vou para o diário, 4 horas, até chegar, como o Julião estava falando, que a gente pode operar o 5 e o 15 minutos também. Né? Tenho muito que aprender ainda com vocês, né? As chaves ainda, elas existem, elas estão por todos os lugares, mas os meus olhos ainda estão embaçados, eu não enxergo elas ainda, né? Eu assisti já a várias aulas por diversas vezes, e aí quando eu estou assistindo, ouvindo, falo assim, nossa, que coisa linda, é isso aí mesmo. Aí eu pego
né, e abro o gráfico e eu vou tentar aplicar aquilo e parece que, nossa, não é tão simples assim, né, muito embora pareça, né, mas é aquele tal negócio, né, minha mente ainda não está totalmente aberta, mas eu estou disposto a aprender, investir a cada dia, né, e fico abismado com o Julialdo. Em 2 meses o cara já está voando, né, então meu sonho também é conseguir fazer essas operações alavancadas, né, de forma segura, né, eu já operei já lá no passado cruzado e fui liquidado mais de uma vez, né, porque realmente eu operava notícias e um gráfico muito pequeno, né, então aí realmente vira, como o Diego disse no começo, o jogo do tigrinho. Boa, fera. Obrigado por você estar aqui, viu, Rodrigo? Então, tem que te agradecer, porque assim, você está atuando bastante no grupo e eu acho muito legal o nível das suas perguntas, que tem aumentado cada vez mais. Talvez você não perceba, né? Pode ser que você perceba, mas eu vejo que você está se aprofundando. Suas dúvidas estão ficando mais, mais profissionais, né? Num nível Mais profissional. técnicas, né? Mais técnicas, exatamente. Né? E isso ajuda demais no seu crescimento. Então, assim, pergunte mesmo, cara. Pergunte, que a gente está aqui para poder fazer com que cada pessoa encontre realmente um viés próprio de cada um. Então, até por isso que a gente fala muito. A gente fala muito porque eu vou falar aqui, talvez conversando com você, mas alguma coisa que eu falar vai servir para uma outra pessoa ali, e aquilo já vai ser importante, né? Então, valeu por você estar com a gente aí. Fique à vontade, tá? Sinta-se em casa e bora seguir isso aí, cara. Valeu. É isso aí, obrigadão aí. E vamos em frente, né? E cada dia é um aprendizado novo. Realmente eu tento replicar aquilo que eu tenho estudado e pelos vídeos que eu tenho assistido. Eu pego o gráfico e já tirei aquela questão do tudo vermelho e verde lá, eu tirei, é tudo branco. Agora, realmente, para eu não ser influenciado realmente com isso aí, né? E tenho aplicar aquilo que eu tenho aprendido para saber se está correto. Só que sempre ficam as dúvidas, né? Ficam a questão da insegurança, né? Será que isso aqui está correto? Será que está certo? E eu tenho errado bastante, mas é assim mesmo, é errando que a gente aprende. Exato. Boa. Então continue, cara. Continue errando, que a hora que você começar a acertar, cara, vai ser demais, né? O Sérgio deve estar se identificando aí também, né? Porque o Sérgio, ele é insistente, cara, e eu gosto, eu até comentei com ele esses dias. Eu fui muito assim também. Até isso entrar na minha cabeça, assim, demorou muito tempo. Eu fiquei uns 2 anos aí relutando que isso era um caminho, que eu não precisava de mais nada. Ainda fiquei preso em outras coisas, achando que funcionava. Aí, quando eu resolvi largar, eu falei, cara, putz, já podia estar assim há muito tempo. Mas agora, vamos esquecer o passado, vamos partir daqui. Comecei a entender, cara, e de uma forma ainda esforçada. Muito esforço, até que aos poucos aquilo foi se abrindo. E eu penso assim, talvez, meu ponto de vista, meu modo de ver as coisas, quando eu luto muito para poder superar algo, aquilo fica mais enraizado em mim. Eu tenho muito mais experiência do que talvez outras pessoas que não precisam lutar tanto e superam aquilo de primeira e está tudo certo também. Não, sim, e é muito gratificante, né? Você estudar e depois você entender e começar a colher frutos daquilo. Nossa, como é gratificante isso aí, né? Eu ainda confesso que eu estou, entre aspas, perdido, né? Ainda é bastante informação e a gente, às vezes, eu me pego fazendo um mix. Eu falo assim, peraí, Rodrigo, você está utilizando coisas que você já tinha, você já abandonou. Você abandonou e agora você está voltando nessa. Isso aí. Normal, cara, normal. Cara, tudo no seu tempo. Não dá para falar para você que você não pode fazer tal coisa. É você que vai testar. No fim das contas, é sempre assim. Tanto no gráfico quanto na vida, né? Às vezes, alguém pode falar para você, nossa, conheci uma pessoa, que pessoa horrível, fez aquela caveira da pessoa. Aí você conhece a pessoa e fala, nossa, que pessoa mais agradável. Pô, me identifiquei, né? Então, assim, é você que tem que saber qual é que é, né? Sim. Isso aí. Mas o fato de não ter não ter essas amarras, essas questões de figuras, de linhas,
de teoria de Elliott e outras coisas, só o fato de não ter essas amarras aí já é uma liberdade para a gente. Exato, exato. Diminui o trabalho, né? Muito. De tanta coisa, né? Fica mais simples. Vamos na raiz, né? Vamos na raiz. Eles foram até a raiz e saíram com essa ideia. Por que a gente não vai na raiz e também a gente faz a nossa ideia? É isso aí. Ponto importante, pessoal, a gente sempre está conectado, né, no network que o Rodrigo está fazendo aí, é o network puro, né? Ele pergunta, a gente responde, o Julialdo também tem interagido bem ali, né? Respondendo algumas questões, o Sérgio também está sempre ativo lá, tem uma galera ativa lá, e é isso, quanto mais está em atividade ali, né, ali é o local onde a gente pode perguntar, tirar dúvidas, trazer alguma visão que a gente está tendo, por mais que ela seja de outra vertente, ali ela vai ser modelada, entendeu? Dali vai sair, vai ser lapidado ali, pode sair uma pepita de ouro, né? Então, assim, ali é o local para a gente fazer isso, para a gente se lapidar, né? Vamos dizer assim, fazer a primeira lapidação ali é o local correto, né? Nosso grupo ali é um local seguro, ali não tem ninguém ali que, com segundas intenções, a gente elimina mesmo, né? Ali não fica, chega gente ali, a gente capta isso rápido, né? A gente tem as ferramentas lá dentro para captar isso, mas eu e o Daniel, nós estamos sempre olhando quem está ali dentro, quem está ativo, quem não está. Até por isso que o Diego está comentando, até por isso que a gente é orgânico agora. Vai chegar um momento que isso vai ser expandido naturalmente também numa frequência maior, as pessoas vão entrar numa frequência maior. Mas é importante que isso seja feito organicamente agora para justamente a gente preparar esse terreno, né, para quando as outras pessoas chegarem e ver que é um ambiente talvez que elas podem querer criticar, querer falar mal e tudo mais, elas não vão ter espaço, né? E é normal, tem pessoas que ainda não se descobriram ou não descobriram algo que possa trazer realmente a ideia de estar numa comunidade, né? Tem gente que está dando opinião à torta e à direita e nem sabe o que está dizendo. E essas pessoas, quando caem num grupo como o nosso, não vai ter espaço nenhum, né? Ela vai tentar e ela já vai recuar e se ela quiser sair fora, ela sai. Se ela quiser ficar com a gente, ela vai ficar e vai aprender. Então é isso aí. Bora pro gráfico? Daniel, é isso que eu ia falar. Vamos dar uma olhada no Bitcoin, vamos contextualizar, vamos dar uma atualizada na galera aí, né? Vamos sim. Movimentos interessantes aí. Não vamos fazer aqui já vou adiantando, não vai ser uma análise tão profunda quanto vocês gostariam, até por conta do tempo. E o contexto aqui hoje não está para aprofundar mais também, porque já estamos aqui há mais de uma hora, né? Só passar a vista, né? Saber onde o preço está ali. Vocês vão participar aqui, na verdade, do contexto dos vídeos que a gente está fazendo, né? Então, isso... Deixa eu colocar aqui, aumentar. Bom, análise Bitcoin. Hoje estamos aqui no dia 10 de março, né? Então vamos olhar o que está acontecendo aqui na tendência do Bitcoin. O que é importante a gente ver aqui nessa tendência? Estamos numa tendência de alta, porque temos um fundo ascendente, rompemos o topo anterior. Esse aqui é o movimento da tendência. Por mais que isso aqui pareça uma tendência de alta, os tempos menores vão falar para a gente que isso aqui não foi uma tendência de alta. Isso aqui foi um movimento único para cima. Então, o primeiro fundo ascendente do Bitcoin está aqui, rompimento anterior, tendência de alta. Isso definiu a tendência para a gente. Isso aqui definiu a tendência. Agora, o que está acontecendo aqui, nesse momento do preço aqui? O que está acontecendo? Para saber o que está acontecendo aqui, eu tenho que saber o que está acontecendo aqui, para entender. Então, se depois de um fundo precisamos de um topo, vamos identificar para ver se temos topo aqui no Bitcoin. Quem vai dizer isso para a gente é o semanal. Semanal, precisamos identificar aqui uma tendência de baixa. Temos aqui uma aparente tendência aqui, ó, de baixo. O gráfico fez esse movimento de tendência de baixa aqui. E agora segue um provável impulso.
Mas o que chama a atenção aqui da tríade, talvez nem seja esse movimento, é que rompeu esse fundo aqui, ó, que era um fundo importante dentro desse contexto lateral aqui do semanal. Rompeu o fundo e está dando continuidade para baixo. Temos esse candle aqui, ó, que já abriu lá embaixo, que é o candle dessa semana aqui, ó, que abriu, na verdade, aí acabou de fazer 24 horas o candle. Então, olha só como é que está volátil essa tendência aqui. E esse rompimento aqui não foi um rompimento sem continuação, um rompimento que continuou. E agora, com esse contexto aqui, a gente precisa analisar se isso aqui é uma tendência de baixa ou uma pernada única. Porque se for uma pernada única, depois desse movimento para baixo, é muito provável que ele venha fazer uma correção. Isso aqui ainda não é um impulso, mas provavelmente vai ser um impulso e ele venha dar mais uma pernada para baixo. Então, vocês vão ver muita gente falando, Bitcoin vai subir, vai subir. Pode ser que não suba, pode ser que ele faça esse movimento aqui, só que é um movimento de longo prazo, né? Então, esse contexto está dentro aqui do nosso tipo de análise. O que o diário mostra para a gente aqui, dentro do fractal? O Bitcoin, nessa pernada aqui do semanal, ele não fez uma tendência de alta. Isso aqui não tem tendência de alta. No vídeo, desculpa o barulho aí, gente. No vídeo que a tríade fez, vocês viram, ó, o movimento está rompendo topos sem continuidade, rompendo fundos sem continuidade. Eu vou traçar a tendência aqui, ó, o que é isso? Uma tendência indefinida, uma tendência lateral, que puxou toda essa lateralidade aqui, e os touros não conseguiram construir, havia uma probabilidade de eles construírem algo aqui, mas não conseguiram, e o que a gente está vendo? O urso novamente imprimindo toda essa força para baixo, por isso que a gente está short. Simplesmente por esse contexto aqui que a gente está short. E agora? Peraí. O que 4 horas está falando aqui para a gente? Né? Que o diário precisa de um fundo. O diário ainda precisa de um fundo aqui. Por quê? 4 horas está numa tendência de baixa. Em algum momento, essa tendência de baixa aqui vai ter que ser interrompida para o diário fazer um fundo. Então, a gente vai ver o 4 horas aqui, uma tendência de alta. Né? Isso pode ser que contagie os tempos maiores? Pode. Porém, olha aqui como é que esse contexto do gráfico fala para a gente que o preço está dentro desse conjunto aqui. Esse conjunto de candles, esse conglomerado de candles aqui, está dizendo que o preço está aqui, está tentando se descolar. Tem ainda aqui, ó, um ponto específico, um fundo aqui do 4 horas, que é um ponto que pode ser um rompimento sem continuação. Com essa ideia de rompimento sem continuação ou de continuidade da tendência, a gente precisa entrar numa hora e ver como está sendo construído isso aqui ainda. Deixa eu voltar aqui no 4 horas, só para trazer essa configuração para cá. Foi não? Ué, quero trazer para cá, só um minutinho. Volta aí. Bom, não estou entendendo por que não está vindo, depois eu pesquiso aqui. Eu quero trazer esse preço para cá. Então, aqui dentro de uma hora, a gente consegue olhar esse momento do gráfico. O momento do gráfico agora está um possível rompimento. Como que está se dando esse possível rompimento? Aí entra o comportamento do preço. Aqui eu já posso olhar o comportamento do preço. Touros fizeram um rompimento sem continuação, não conseguiram construir uma base para contagiar os tempos maiores. E agora ele voltou a estacar zero. Se foi um rompimento sem continuação, ele precisa frear esse preço para, vou até aumentar aqui, ó. Ele precisa frear esse preço dentro aqui de uma hora para que faça um rompimento sem continuação aqui, ó. E por que a gente fala rompimento sem continuação?
rompimento falso. Pô, não existe rompimento falso, né? Rompeu, está rompido. Rompeu, está rompido. Ainda existe essa possibilidade aqui de fazer um rompimento sem continuação para que o preço volte para esse patamar aqui em cima, porque aqui é onde os touros podem construir melhor. Eles podem construir embaixo e voltar para cima? Pode. Mas até é o contexto que está dizendo para a gente que isso aqui está acontecendo nesse momento. Então, aqui a gente está vendo essa tendência de baixa aqui de uma hora, e uma tendência de baixa, uma hora vai se transformar numa tendência de alta. O que 15 minutos fala para a gente aqui? Que até o momento está numa tendência de baixa, provavelmente o topo de uma hora está aqui, e ainda não temos nada que está mostrando aqui, só com essa leitura de candles, que touros estão imprimindo força para cima. Eles estão tentando defender aqui, ó. Estão tentando defender ao máximo, só que a gente está num tempo de 15 minutos. Então, é um tempo muito rápido. Então, precisamos ver que estruturas na tendência. E a ponta do movimento, ó, a gente está bem no movimento do macro ao micro. Olha só que legal. O mensal e os 5 minutos estão no mesmo movimento. Olha o mensal. Isso que a gente acha top. O candle do mensal está numa extremidade mínima própria dele, e a gente olha isso sendo construído nos 5 minutos, uma extremidade aqui do mensal. Então, se a gente quer ver tendência de alta, reversão para cima, a gente não tem nada. Nada, absolutamente nada. Então, a gente precisa ver touros construindo aqui. E eu deixo essa possibilidade aqui, ó, para vocês verificarem à medida que o preço for, se ele vai continuar andando para baixo, que é o mais provável nesse momento, não temos nada aqui de indício, mas dentro do contexto temos esses 2 pontos aqui do gráfico que podem mostrar para a gente aqui que touros estão a fim de segurar o preço nessa região. Então, é isso que vai mostrar para a gente aqui se touros vão conseguir. Olha só essa pernada dos 5 minutos, como é agressiva para urso. Para touros destruírem isso aqui, eles têm que imprimir muita força para cima. Inclusive, eles teriam que já estar freando isso nesse momento e já imprimindo força assim, ó, fazendo esse movimento, tirando toda essa energia dos ursos, falando, não, vocês não vão para baixo, nós é que vamos para cima. Então, a gente precisa acompanhar esse movimento. É isso aí. Não sei se essa leitura rápida aqui ajuda, elucida alguma coisa para vocês. A gente espera que sim, mas é o que a gente pode fazer nesse momento. Todos vivos aí? Obrigado aí pela leitura, né? A gente sabe que você é fera nessa análise aí, e é isso Você mesmo. também é, pô. Obrigado. Mas a gente está observando aí, monitorando. Eu estou monitorando outras altcoins. Bitcoin, esse dia, eu estou um pouco parado. Mas Tudo a bem. gente sabe que um espelha o outro também, né? O Bitcoin que comanda as outras. As altcoins que você está monitorando tem um movimento parecido com o Bitcoin ou está um movimento, tem uma volatilidade maior? Ou também não está andando tanto quanto o Bitcoin? De repente o Bitcoin está andando mais para baixo, você está um pouco mais para cima? As que eu estou monitorando, ela é a mesma praticamente. O Bitcoin cai, ela cai. Ela, mesmo agora, tu estava mostrando o gráfico aí do Bitcoin, e eu estava vendo praticamente o gráfico da ADA, né? Que é Cardano, eu acho. Acho que é ADA. Sim, isso aí. É basicamente o mesmo, é queda, né? É queda mesmo. É isso aí. Uma análise rápida, sem muito fundamento, mas assim, uma nata bem feitinha para posicionar vocês aí em relação até o nosso tipo, nossa dinâmica, e como que vocês também podem olhar o gráfico com essa naturalidade, com uma simplicidade. Aqui a gente já está há muitos anos olhando o mercado e essa dinâmica para a gente é a que mais faz sentido. E vocês também podem fazer isso em outro ativo, né? Sem precisar de ninguém, esse tipo de leitura.
É o suficiente, né, Daniel? Entender o contexto ali, onde o preço está, isso aí já dá uma noção para pensar, né? Já para começar a conjecturar alguma coisa ali. Exato. Entender aonde o preço está e o que ele está fazendo e qual a probabilidade, né? A gente trabalha com probabilidade, né? São probabilidades. E a gente vai atuar conforme a maior probabilidade do momento, né? Isso antecipa a gente e faz, muito, na maioria das vezes, a gente sair lucrativo. Nós já estamos em short há um tempo, então a gente está surfando sem muita preocupação, né? Quero entrar em short agora. Aquilo que a gente falou no começo, né? Pode entrar se quiser, mas você precisa saber do que se trata o movimento. Aí você pode navegar aí internamente como que você pode lidar com a situação, né? De ficar positivo, sei lá, tem gente que gosta de usar stop, a gente não usa, né? O stop para a gente é perda de grana sem necessidade. Mas é isso. É isso, pessoal. A gente tem uma maneira diferente, né, de abordar. Como eu falei, a gente anda um pouco contramão. A gente não usa o stop, né? A maneira que a gente usa o stop não é convencional. A gente anda um pouco diferente aí. E dentro desse contexto, né, a gente tem a capacidade e a gente quer ensinar vocês a atuarem dessa forma, né? Então, no decorrer aí dos próximos dias aí, a gente vai trazer algumas chaves aí, algumas portas que podem se abrir. Para quem quiser, né? Para quem quiser, a gente vai abrir um pouco mais aí esse caminho. Beleza? Então, vamos finalizando, Vamos né, ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui. Mas foi muito bom. Agradeço aí, agradecemos de todos. Os que estão novos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade aí. Os que já são de casa, já conhecem o ambiente, mas façam perguntas do mesmo jeito, façam perguntas, participem, que isso aí acrescenta, né? Pergunta é bom em todo sentido, ajuda na nossa desenvoltura e ajuda a quem não conhece ainda a entender um pouco mais e até acender aquela chama de quem tem vontade de perguntar, mas tem um pouco de vergonha. Vai lá, Adriano. O microfone está fechado, Adriano. Adriano, tá me ouvindo? Acho que está com problema. Opa, boa noite. Não estamos te ouvindo. Boa noite. Opa, boa noite. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e o senhor? Rapaz. Tá meio sumidinho, né, cara? Eu voltei para... Como é que se diz? Voltei para CLT, aí eu tô meio sumido. Tudo bem. Voltei para CLT, que nem disse o colega uma vez aí. Nem disse o colega uma vez. Ó, eu vou dar uma opinião. Eu não vejo problema nenhum estar na CLT e poder operar gráfico. O tempo fica um pouco menos, mas como a gente é viciado em operar, a gente não vai estar operando. Não é só você, vou dar uma dica. Tem um amigo meu que ele é empresário, né? Então, tipo, ele atua das 6 às 2 e ele opera até o gráfico de 4 horas. Ele falou, não entro nos gráficos menores, eu sou um cara que vai ficar surfando o movimento ali 15 dias e ele tira a grana dele. Esses dias ele guardou uma grana e foi viajar para o Canadá. Pegou a família e foi para o Canadá com grana de operações no mercado futuro. E eu queria ser assim. Tipo, não olhar muito para o gráfico, né?
E até a gente já está fazendo isso, assim, ficando o mínimo no gráfico possível. Mas, cara, como a gente gosta, né? Aquilo que você comentou, a gente fica olhando, né? Justamente. E se não for muito incômodo, eu queria que tu fizesse uma leitura do ativo Gala. Velho, hoje a gente não vai fazer, não. Até peço desculpa para você aí, porque o nosso tempo já passou bastante aqui, cara. Né? Ah, Já tá, vai ter ok. 2 horas. Mas eu vou fazer, eu posso fazer para você um vídeo da tríade do Gala. Prometo para você que eu faço. Tá, ok. Pode ser? Tá, ok. Obrigado, então. Fica aí para Ah, o decorrer da semana, né, na sala de análise, já fica aí como sugestão de ativo. isso. Tá, ok. Fechou? Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Valeu, não some não, Adriano, aparece aí de vez em quando. Eu sempre estou dando uma olhada lá no grupo. Eu Boa. gosto de também de tipo essa dica que o Julialdo falou. Não foi nenhuma dica, ele estava comentando, mas tipo serviu de uma dica. Eu gosto de pegar, tu marca o vermelhinho de a entrada de short, né? Tipo numa hora. Aí eu gosto de olhar e vou lá no macro, tipo no semanal ou no mensal, para olhar onde é que o preço está trabalhando no macro. Ah, eu gosto de estudar dessa forma também. Olhar as entradas de vocês e vou para o tempo maior para ver como é que está se comportando o preço. Gosto de estudar também fazendo assim. Boa. Que a gente sempre nunca está. Sempre é um aprendizado, um novo aprendizado. E fazendo assim. Cada dia é um dia diferente. Cada dia é um dia diferente. Isso aí, e independente se você está, se isso está partindo de uma análise de uma entrada nossa, a maneira correta de fazer é no mensal, porque você está dentro de um contexto, né? Você está pegando partes do contexto ali e trazendo para o ambiente atual. Então a gente faz isso a todo momento também, né? Essa forma que a gente trabalha com os 7 tempos é a melhor forma possível. A gente está no micro, mas olhando com o pensamento no macro, com a visão no macro. Exato. Essa mentalidade é a que mais dá independência, né? Então, a gente não precisa de ninguém, a gente precisa só do gráfico. Né? Então, Verdade. o gráfico conversa com a gente e a gente responde e aí o papo flui. Verdade. Né? Não é à toa que estamos aqui já quase 2 horas, né, falando sobre criptomoedas, trade. Se deixar, a gente fica. Até parabenizar a galera aí, né, porque uma live longa, nossas lives sempre são longas, né, a gente está tentando, né, trabalhar isso, porque para muitos aí, né, já trabalharam o dia inteiro e já bate a canseira, né, mas se deixar, cara, né, a gente, se tiver cora, a galera tiver, a gente vai, mas a gente precisa dosar isso também, né, o tempo aí, até mesmo para vocês absorverem, né? A gente não bombardear muita coisa na cabeça de vocês, para vocês poderem absorverem também. Mas hoje foi um bate-papo, foi top, né? Hoje foi bem descontraído, né? Mas assim, a gente está trabalhando isso também para a gente. Porque eu e o Daniel nós estamos acostumados a começar um assunto de trade aí, né? E os nossos estudos eram 4 horas no mínimo, né? Todo dia. Todo dia. 4, 5 horas por dia, né? Agora a gente está ficando velhinho, a gente está reduzindo, agora nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos reduzindo o tempo de tela, o tempo de gráfico, né? Estamos em outra pegada agora. É isso aí. Então vamos reduzir aqui ao fim da jornada, né? Bom, galera, a Tríade Educação Cripto agradece a presença de todos aqui, né? Esperamos que vocês tenham aí seguido em um nível, né? Tenham encontrado algo aí, alguma peça que a gente deixou para vocês que serviu dentro do quebra-cabeça pessoal de cada um aí. E mesmo que não foi agora, podem ter certeza que isso vai acontecer naturalmente em outro momento.
Então, a gente agradece a presença de todos aqui. Sejam bem-vindos, os novos. E esse tipo de ambiente aqui, para alguns, já é muito comum, a gente se encontrar aqui. Mas fiquem com a gente que vocês terão mais experiências como essa e até melhores. Isso aí, pessoal. Então, uma boa noite a todos aí. E seguimos, vamos trazendo novidades aí durante a semana. Vamos junto, galera. Vamos junto, vamos todo mundo para frente e para cima. Já vou dando um spoiler aqui. Semana que vem tem uma live especial. Então, quem participar dessa aqui, já corre para outra lá, que é para outra live, que ali sim, talvez, né, a gente faça algo bem. Ô, Daniel, bem expressivo. Daniel, continue mostrando aquele sprint com o raio vermelho ou verde de entrada para poder a gente dar uma estudada. Não precisa depender tanto assim, não, cara. Não, tu posta só o print do gráfico com o raio para a gente dar uma estudada. Beleza, vamos ver se depois dessa eu vou colocar. Acho que eu vou começar a tirar para deixar vocês fazer as operações. Então, fechou. Galera, abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Até mais, galera. Forte abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço e até.